Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos RPG e assuntos relacionados. Então, se você curte tudo isso, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o assunto é quadrinhos. Hoje eu separei aqui pra gente conversar o Sombra, Besouro Verde, Cavaleiros das Trevas. Estou aqui com a edição encadernada, capa dura, com aproximadamente aí 144 páginas, publicadas pela editora Mitos, que vão reunir as 5 edições da minissérie original publicada lá fora pela Dynamite, que é a editora que detém os direitos desses dois personagens da era Pulp, que já tem uma trajetória nos quadrinhos, né? Sombra e o Besouro Verde. Se você ainda não os conhece, muito prazer, são personagens que eu acho bastante interessantes, que vale a pena você observar e conhecer um pouquinho melhor, beleza? Então assim, essa história ela vai ter várias curiosidades, várias coisas interessantes pra gente comentar, mas para início de conversa aqui, acho que o que deve estar chamando a atenção de uma boa parte da galera desde o início do vídeo é esse título aqui, Cavaleiros das Trevas. O que isso tem a ver? Tem alguma coisa a ver com o Batman faz uma ponta aqui e tal, não sei o quê? Não, nada disso. Me parece que foi só uma forma que a Mitos encontrou de chamar a atenção para a edição na época do lançamento. Porque assim, o título original dessa história é Dark Night, com N de noites, né? Então seria algo como Noites Sombrias, Noites Escuras, Noites de Trevas, alguma coisa assim, né? Mas na hora de traduzir, a Mitos lançou o Cavaleiros das Trevas, né, fazendo uma jogadinha, uma associação com o Batman, né, e um trocadilho com Dark Knight. Eu estou forçando aqui para marcar que tem um K na frente do Knight, né? Então, esse imagino eu, né, seja o motivo escolhido para essa tradução aqui. Mas do que trata essa história em si? Bom, aqui a gente vai ter uma pegada de história pulp com muita ação, ambientada ali em 1939, tá? Então aqui, antes do início da Segunda Guerra Mundial, que vai ter um grande papel aqui nessa história. Eu vou começar a mostrar aqui um pouquinho pra vocês. E assim, eu já ia esquecendo de falar, olha só. A gente vai ter, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Iniciozinho, né? Isso aqui são reproduções das capas alternativas, né? Então todas as capas da minissérie, elas tiveram versões desenhadas pelo Alex Ross e pelo John Cassaday. Então assim, muita coisa bacana, muitas ilustrações legais. Mas o que eu queria falar é que o roteiro é do Michael Uslan e o desenho do Kate Burns. O Michael Uslan, talvez você não conheça, mas ele tem uma longa carreira já associada, especialmente com produções de cinema, como produtor de cinema e outras coisas de audiovisual. Ele foi produtor de vários filmes do Batman, de diversos outros filmes relacionados com histórias em quadrinho, da série animada do Batman, salvo engano, dos filmes, das animações derivadas, né, da série do Batman. E assim, ele também já teve a oportunidade de escrever, né, várias revistas em quadrinhos, inclusive ele começou a carreira dele, salvo engano, escrevendo histórias do Sombra em 1975. Né? Ele escreveu 2 edições da revista do Sombra naquela primeira adaptação que a DC fez do personagem. Né? Então assim, ele é um cara que conhece bem os personagens, sabe do que ele está falando e tem bastante conteúdo para colocar nessa trama dele aqui, como eu vou tentar passar para vocês ao longo do vídeo, beleza? Então olha só, primeiro, só pra gente começar bem, né? Como eu falei, olha aqui, ilustrações do Alex Ross, aqui a gente vai ter já o Sombra, o Besouro Verde e o Kato, né? O fiel escudeiro do Besouro Verde, né? Que na série de TV foi interpretado pelo Bruce Lee, né? Uma coisa clássica da cultura pop, enfim. Mas aqui, olha só, já iniciando um pouco da história, ela vai começar em 1920, vai ter uma prévia aqui em 1920, né? Do Sombra e tal, com alguma intriga e tal, uma questão envolvendo o presidente na época, né, dos Estados Unidos e tudo mais. Obviamente isso vai repercutir. Mas eu não vou dar spoilers da história, né, mas é só uma introdução ambientada em 1920, até que a gente deu um salto temporal aí para 1939, que é onde a história de fato é ambientada. Mas do que ela trata ali? Como eu falei, é uma história muito voltada para a ação, mas ela vai ter também intriga e espionagem. E vai ter como esse pano de fundo os Estados Unidos na época pré-Segunda Guerra Mundial, ou antes dos Estados Unidos entrarem de fato na Segunda Guerra Mundial, tá? Então aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter diversas referências históricas, tá? E muitas mesmo, tá? Por isso que eu digo que o Michael Uslan, ele tem conteúdo, ele tem bagagem para construir a história aqui e para construir uma trama que faz sentido e pegando emprestado elementos e personagens reais. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso mais para o final do vídeo, mas só para vocês terem uma ideia, personagens históricos que aparecem aqui, sejam citados, sejam como coadjuvantes ativos aqui na história. A gente vai ter o Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, o Edgar Hoover, que era o chefe do FBI, né? A gente vai ter o Howard Hughes, que era um aviador, um industrialista e tal, e a gente vai ter também o Nikola Tesla, né? Também famoso por aquela questão das correntes elétricas e tudo mais. Então,
toda essa misturada, toda essa salada tá aqui na trama e os personagens se encaixam, tudo isso é colocado de uma maneira que faz sentido para a trama. Que vai ser basicamente o quê? Eu estou falando aqui desde o início. Os Estados Unidos antes da entrada na Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ter aí uma questão de espionagem industrial e sabotagem das indústrias americanas, tá? Como uma forma de minar o esforço pré-guerra dos Estados Unidos. Ou seja, estava naquele negócio ali, vai, não vai, mas já sabia que ia dar algum problema. Então tinha uma preparação prévia, ainda que pequena, para essa entrada dos Estados Unidos na guerra. Então a história vai tratar um pouco disso e vai inclusive levantar alguns pontos que, assim, depois, passada a Segunda Guerra Mundial, foram feitas investigações e se descobriu que alguns industrialistas, né, americanos conspiraram antes e durante o período da guerra com os nazistas. Tá? Então tudo isso está bem costurado, está bem amarrado aqui no tipo da história. Então ela vai ter, ao mesmo tempo que ela vai ter ação, fatos históricos, ela vai ter esse lado da intriga, vai ter esse lado da investigação, que é tão característico dos dois personagens. Então assim, a gente vai começar, inclusive, com as versões civis, né, deles, né, do Sombra e do Besouro Verde, sendo convocados pelo governo dos Estados Unidos para fazer parte de um esforço, né, de um esforço comum da nação. Só que aí a trama vai se desenrolando e as pontas soltas vão começando a aparecer, os detalhes estranhos vão começando a ser descobertos, até que uma grande ameaça vai ser revelada. E aqui é importante notar que a gente vai ter aquele estilo também bem pulp, né, que é o período, na verdade, que gerou, que consagrou esses dois heróis. Os dois chegaram a ter séries de rádio e tal, são personagens já bem antigos, então era um outro tipo de, uma outra maneira de contar história, era um outro tipo de temas que eram abordados e tal, mas essa característica está preservada aqui na história do Michael Uslan. A gente vai ter aqui como o principal inimigo da série o Shiwan Khan, que é um descendente do Gengis Khan e vai estar envolvido aí em toda essa questão da sabotagem industrial e etc e tal. Só que assim, ao contrário do que possa aparecer no início, olha aqui uma primeira aparição dele aqui, não é aquele tipo de história que ele vai ser o inimigo megalomaníaco, etc e tal. Não, como eu falei, ela é uma trama que ela é cheia de algumas reviravoltas, ela é bem construída, então não é nada tão simplista quanto possa parecer de início, tá? Outra coisa que é interessante de comentar também é que, assim, os dois personagens, o Sombra e o Besouro Verde, na minha opinião, eles estão bem representados aqui na série, tá? Não são só eles, todo o elenco de apoio deles também vai aparecer aqui, né? Então a gente vai ter, por exemplo, aqui a Margot Lane, né, e a Lenore Case, que são as assistentes, né, as ajudantes, né, de cada um deles, que vão ter um papel também um pouco mais ativo na história, não vão estar ali no meio da ação, mas também não são apenas figuras decorativas, né? A gente vai ter, olha, a questão do Hitler também, deixa eu mostrar aqui, olha, vai aparecer de uma forma ou de outra aqui, né? Como eu disse, está tudo relacionado com essa questão da Segunda Guerra Mundial, mas sob a visão dos Estados Unidos, que naquele momento histórico ainda não tinham entrado na guerra. A gente vai ter aqui também, olha só, mais ilustrações belíssimas do Alex Ross, né, retratando os personagens, e aqui virando a página, John Cassaday também. Tá? E a arte do Kate Burns, muito embora ela não seja assim tão chamativa quanto a desses dois que eu acabei de mostrar, ela cumpre bem o papel, ela é interessante, ela é bonita, né, e ela casa com o estilo da história, né? Com esse clima um pouco mais sombrio, mais noir e tudo mais. Então, assim, é uma leitura agradável, é uma leitura interessante. Se você não conhece ainda os personagens, como eu falei, né, do Sombra e do Besouro Verde, aqui pode ser uma boa oportunidade para você começar. Porque, assim, muito embora aqui não vá contar a origem de nenhum deles e tal, as características principais dos personagens, na minha opinião, elas estão bem representadas aqui, tá? Você não necessita ter um conhecimento anterior de todo o passado deles, de todo o background, para entender esta história especificamente, mas pode ser uma oportunidade para você conhecer, ter um primeiro contato com os personagens, se você curtir, ir atrás de outras histórias, porque com certeza tem coisas muito bacanas que já foram publicadas aqui no Brasil, tanto do Sombra quanto do Besouro Verde, né? Então aqui você vai ter um primeiro contato, vamos dizer assim, com os elementos principais que vão formar, né, esses personagens todos, né, as características que destacam a risada do Sombra e tal, o carro do Besouro Verde. Então, tá tudo aqui para quem não conhece ainda, né, ter aquele primeiro contato. E assim, né, claro, é um encontro de heróis, vamos dizer assim, então tem, né, aquelas cenas malucas de ação e tal, tem isso é interessante de comentar. Ao contrário dos grandes encontros de super-heróis que a gente está acostumado a ver, que geralmente todo mundo sai na porrada antes, depois descobre que tem uma ameaça comum, aqui não funciona dessa mesma fórmula. Claro, eles vão ter um confrontozinho inicial ali, mas muito mais na questão das identidades civis do que nas identidades mascaradas dele. Então eles vão depois, na verdade, trabalhar em conjunto e reconhecer
os pontos fortes de um e outro para montar um plano de ação para conseguir derrotar a ameaça do Xiwan Khan, né? E claro, a gente vai ter também aqui a presença do Kato, também sem tanto destaque assim na história, mas ele tem uma participação relevante e importante ali. A história vai ser mais centrada, na verdade, nos dois, no Sombra e no Besouro Verde. Acho até que um pouquinho mais no Sombra, tá? Mas o Besouro Verde, como eu falei, acho que tá bem representado e tem um papel relevante aqui na história. E assim, para quem curte, muita ação, muita explosão, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas como eu falei, sempre aliado com uma história, com uma trama que, na minha opinião, tá bem construída, tá bem interessante. Olha, a gente vai ter aqui, né, engenhocas, né, todos os temas básicos que você pode pensar assim sobre as histórias pulp, as histórias noir, estão representados aqui, né? E olha só, até o próprio Besouro Verde com as engenhocas dele também e tal, enfim. Então por isso que eu digo, é uma boa oportunidade para você ter contato com esses personagens se você ainda não conhece. É uma história com conteúdo interessante, com conteúdo legal, que vai abordar, como eu falei, essa questão dos fatos históricos misturados com intriga, com espionagem, com ação. Tem lenda urbana também aqui, ó, tem jacaré no esgoto de Nova York, então assim, tem para tudo que é gosto, mas tudo funciona bem, né? Tudo está encaixado de uma maneira interessante, na minha opinião. E aqui no finalzinho, para a gente já ir encaminhando, a gente vai ter várias páginas, olha, abordando notas históricas de cada uma das edições, tá? Então aqui o Michael Slam vai dar uma pequena aula, uma pequena noção para a gente aqui de tudo que ele pesquisou e de todos os fatos reais que embasaram alguns dos fatos narrados na história, né? Então aqui, isso aqui é bem interessante também. Várias coisas que eu falei e outras que eu não falei vão estar representadas aqui para vocês terem uma noção de toda a pesquisa envolvida para construir a história e alguns fatos realmente bastante interessantes sobre esse período aí, de 1939 e antes da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E aqui, para finalizar, a gente vai ter também, para quem curte, olha, comparativos de arte, né? A arte colorida e a arte em preto e branco do Kate Burns, tá? A gente vai ter algumas páginas reproduzidas aqui com esse material. Mas assim, no geral, acho que é uma história bem interessante, bem divertida. Ah, sim, ainda tem aqui no finalzinho, olha, mais umas capas alternativas do Chris Eliopoulos. Com os personagens aqui numa versão mais infantil e engraçada, né? Mas assim, que dá um toque interessante, dá um toque mais leve para a história. Então, assim, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário, que é bastante importante, tá? E a gente se encontra na próxima resenha.